Um homem de 60 anos foi preso em Salvador. De acordo com as investigações, ele atuava como pastor de uma igreja evangélica no município de Santo Antônio de Jesus, onde ele se aproveitou da confiança da família de uma adolescente com deficiência intelectual e cometeu um crime estupro de vulnerável. E ainda por cima engravidou a vítima. Caraca, essa é pesada. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, que história é essa, Dai? Assim, eu fui lendo e eu vi que foi ficando pior, foi ficando pior. Ah, Exatamente. A gente vai ter várias implicações nisso, Sophie, porque é uma pessoa de 60 anos, é uma pessoa próxima da família. Infelizmente, eu fui ler algumas matérias nas redes sociais e aí eu vi publicações que as pessoas faziam assim: mas por que deixou essa menina sozinha com esse pastor? A gente vai falar sobre a importância também de líderes religiosos, muitas vezes nas relações das famílias. Mas eu vou te pedir, Sofia, para começar, antes de tudo, trazendo a matéria, que vai explicar, esclarecer exatamente alguns pontos sobre essa violência que aconteceu contra essa adolescente, que é uma adolescente PCD, ela é uma adolescente com deficiência intelectual, por gentileza. Porque é o seguinte, olha, um pastor foi preso aqui em Salvador, suspeito de estuprar uma adolescente que tem deficiência intelectual, minha gente. A menina de 17 anos engravidou o Wanderson Nascimento. André Silva, Adriano Oliveira está acompanhando de perto essa história, traz os detalhes para a gente. Ele foi preso aqui em Salvador, não foi isso, Adriana? Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Ele foi preso, a gente está falando do pastor José Guaraciara Barbosa Leal, de 60 anos. Ele foi preso ontem no bairro do Palmiúdo, aqui em Salvador. E segundo a informação da polícia e também dados do boletim de ocorrência, a situação é a seguinte: no ano de 2023, ele foi autorizado pelos responsáveis por um adolescente que na época tinha 17 anos, a adolescente autista e com deficiência intelectual e uma irmã dela, também menor de idade, foram autorizadas a viajar para a cidade de Valença, saindo de Santo Antônio de Jesus para Valença, com o pastor e a mulher dele, na época também religiosa, a bispa Joélia. Então, segundo a família, houve essa autorização, essa permissão, que havia uma fiscalização das filhas, mas que por confiança permitiram essa viagem, que seria uma viagem para uma obra, para uma ação de evangelização da igreja. Chegando lá, foi que deve possivelmente... Vou te pedir para segurar um pouquinho, Sofia, vou te pedir para segurar um pouquinho, porque assim, na minha cabeça já não é concebível a família ter que explicar se tinha ou não cuidado com essas adolescentes, porque isso você já coloca as famílias como as vítimas como culpadas, né? A família nem sequer deveria ter que explicar uma questão como essa. Mas vamos lá, a gente vai falar mais um pouquinho. Por favor, Sofia. O processo ainda está em investigação, deve ter ocorrido abuso. Nesse tempo aí, entre já de meados de 2023 até o final do ano, a mãe dessas duas jovens relata que mais ou menos no final de outubro, início de novembro, ela foi vítima do pastor numa tentativa de estupro, que ele foi até a casa dela sem ser convidado, que ela até permitiu o acesso, pediu para que ele consertasse a descarga, que ele fez isso e logo depois ele começou a tentativa de violentá-la. Que ela foi salva porque a porta da casa estava aberta e duas vizinhas ouviram os pedidos de ajuda e foram até o local. Na época, ela não registrou o caso. Esse relato consta no boletim de ocorrência que ela registrou no dia 8 de janeiro do ano passado, de 2023,
2024, quando ela teve conhecimento de que a filha estava grávida. A partir desse momento em que houve a constatação da gravidez, já com 5 meses e meio, em estágio avançado, que ela foi começar a tentar investigar e entender como isso teria ocorrido, já que a filha não saía de casa sozinha, a única permissão teria sido para essa viagem com o casal, né, da igreja em que a família frequentava, a viagem para Valença. Então foi aí que uma outra pessoa, uma missionária da igreja, relatou por áudio a essa mãe ter visto uma situação suspeita que foi contada pelo marido da missionária. E aí, logo depois, esse fato foi contado à mãe, e a mãe também teria recebido um áudio da filha, que também menor de idade, que acompanhava a que foi vítima de abuso, né, de que elas estariam no mesmo quarto, que esse pastor, o José Leal, ele teria empurrado a mais jovem para o canto da cama, para o canto da parede, e cometido a violência com a outra que tem autismo e deficiência intelectual. Hoje, a jovem tem 19 anos, ela continua vivendo com a família. A criança, uma menina, está com 1 ano e 3 meses e também é criada pela família. Essas são as informações que a gente tem desse caso, que continua em processo de investigação, já que a prisão preventiva ela foi cumprida em função do abuso sexual, da violência sexual contra a menor, que na época tinha 17 anos. O pastor José Leal está aqui na Polinter, já que a determinação da prisão preventiva veio de outra comarca, de Santo Antônio de Jesus. Então, a audiência dele deve ocorrer na tarde de hoje por teleconferência com o juiz lá de Santo Antônio de Jesus. Essas são as informações que a gente tem do caso. Wanderson e Andréa. Tá, ok. Muito... Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? A gente ia cortar no meio da matéria, mas acho que a Sofia ficou tão impactada e as informações realmente são tão importantes que a gente levou até o final, né? Esse pastor, né, da igreja evangélica, esse líder religioso, ele segue preso, ainda não tem informações sobre como foi a audiência de custódia após sua prisão, mas acreditamos, né, pelos crimes que foram imputados a esse homem, que são as acusações imputadas a esse homem, que ele siga preso, pelo menos aqui em Salvador, ou seja levado a Santo Antônio de Jesus, que foi a cidade onde o crime teria acontecido, não foi na capital. Nesse caso, né, a adolescente que sofreu um abuso sexual, ela teve o bebê e a família segue cuidando tanto da adolescente, agora uma jovem de 19 anos, e da criança, mas, infelizmente, como vocês conseguiram ver na matéria, esse pastor, ele já tem, né, ele tinha outras pessoas que ele tentou, né, abusar, inclusive a mãe das adolescentes, e que com ela não foi efetivo, e ela não tinha dado queixa justamente porque talvez não achou-se necessário, já que o fato, né, a tentativa não teria sido suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, para começar, a gente não tem educação sexual adequada nas escolas, e quando a gente fala sobre educação sexual, para falar sobre cuidados com o corpo, cuidados com a saúde, né, e cuidados com a própria... para que crianças e adolescentes consigam identificar quando abusos acontecem. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem uma extrema-direita que fala que falar sobre educação sexual é incentivar crianças e adolescentes ao ato sexual, e não é isso. Eu acredito, nesse caso, inclusive, em alguns outros casos, que crianças e adolescentes que foram abusadas sequer saibam que tenham sido abusadas, né? A gente tinha uma adolescente que também estava com a irmã no mesmo quarto com o pastor e que não relatou o que aconteceu até a irmã aparecer grávida. Aí a gente imagina como foi um drama para essa família, né, viver tudo isso. E pós-acusação, inclusive, a gente está falando de outubro do ano passado, e só agora, maio de 2025, esse homem vem a ser preso com 60 anos, ele vem a ser preso, e não em Santo Antônio de Jesus, onde o crime teria sido cometido, ele veio a ser preso em Salvador. E eu estou trazendo esses pontos que já foram ditos com muito cuidado, porque, infelizmente, as pessoas ainda falam, mas não dá para confiar em ninguém.
a maioria dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes são cometidos em casa ou em locais próximos à residência, casas de parentes, escolas, e os principais abusadores, e aí eu vou falar na ordem, que é a ordem, por exemplo, que é divulgada pela Unicef, são pais, avós, aí temos a divisão entre padrastos, tios, irmãos, e líderes religiosos, ele vem também nessa linha de pessoa próxima à família. O meu TCC, eu já falei isso aqui no Meteoro, o meu TCC de jornalismo foi sobre violência sexual contra crianças e adolescentes em ambiente intrafamiliar. E, Sofia, eu entrevistei, por exemplo, uma mãe que... esse caso me pegou bastante, porque lembrou a entrevista da mãe que eu fiz. Eu entrevistei uma mãe que a filha foi abusada pelo pastor. Mas ele não era só pastor, ele era também o padrinho de casamento do casal. Ele apresentou os dois, ele convivia com a família há décadas. Como não confiar numa pessoa dessa, por exemplo, para ir ali no mercado ou para ir em algum lugar e deixar a criança por algumas horas, quando não se está na escola, por exemplo? E é por isso que a gente precisa, primeiro, ter um debate muito mais aprofundado sobre essas relações de violência, falar sobre a educação sexual nas escolas e falar também sobre redes de apoio, suporte para que essas crianças e adolescentes tenham um local tranquilo e seguro. Por exemplo, a gente está falando de uma adolescente com deficiência intelectual, por exemplo, que não se falou sobre a vida dessa criança na escola, dessa criança e adolescente na escola, porque, infelizmente, a gente não tem escolas que, além da acessibilidade, também tenham os agentes que ficam nas turmas, ali auxiliando os professores, e que podem dar um suporte para a inclusão social, né, das crianças com PCD. Então, a gente tem muito, muito mais a ser debatido fora da violência e que, infelizmente, a nossa sociedade ainda fecha muitos olhos para isso. Eu ia, Sofia, até trazer um caso de um outro pastor, porque tem mais, tá, gente? Hoje esse não foi o único caso do dia, infelizmente. A gente tem também um outro pastor que também está foragido, diferente desse, né? O segundo, esse outro pastor, ele também foi vereador e ele está foragido, mas a gente deixa para outro dia, porque esse daqui já foi pesado demais para a gente comentar, tá bom? Isso aí já foi muito pesado. Vou até trazer aqui alguns comentários que apareceram no nosso chat, né? Quase nunca é o estranho na praça, mas sempre o amigo próximo. Exatamente, eu vou adicionar aqui quase nunca, ou melhor, nunca, nunca é a mulher trans no banheiro, né? É o pastor, é o pai, é o avô, é o primo, é o irmão. Mas é melhor ficar no pânico moral. E o Darth Paul Thor por trás. Nossa, que nick, amigo. Educação sexual é fundamental, mas a extrema-direita protege os pedófilos e estupradores com a mesma força que persegue LGBTQIA+. Pessoas trans e qualquer outra coisa que não controlam. Exatamente, a educação sexual ela é extremamente necessária para a pessoa entender, né? Para a criança entender o que está acontecendo com ela, porque muitas vezes depois da aula de educação sexual que essa criança, esse adolescente sequer entende que ele está sendo vítima de um abuso sexual. O fato de que você tenha uma briga tão grande para acabar com isso aí, os únicos que se beneficiam são os pedófilos. Assim como, felizmente, eu não tenho ouvido mais falar tanto disso, mas que teve um momento aí que a direita estava com aquela história de homeschooling. Gente, é na escola que acaba se descobrindo que essa criança está sendo vítima de abuso sexual, de pedofilia, dentro de casa. Se você tira a criança da escola e deixa ela só dentro de casa, quem que vai proteger? Porque fica muito, não, é a família que é responsável. Gente, quem que protege a criança da própria família? Porque, desculpa, a realidade é essa. A gente tá falando aqui de abuso sexual, mas você vai ver outras formas de abuso, sempre a família são os primeiros, sabe? Praticamente toda forma de violência contra a criança, o mais frequente é que essa violência venha de dentro da própria família. Eu lamento dizer, gente, mas a família, ela não protege as crianças. Você precisa, é o contrário, você precisa proteger as crianças da sua família, da sua própria família. Essa é a realidade que a gente vive no Brasil e no resto do mundo.
Então, não, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma escola, a gente precisa de uma escola que, inclusive, se meta na família da criança. Só lamento, a realidade é essa. Precisa, precisa. Caso contrário. E, finalmente, a gente tem aqui o Jota, mandou um superchat pra gente. Muito obrigado pelos 10 euros, Jota. Vocês acham que o avanço do neopentecostalismo no Brasil é bastante por conta do quão misógino e machista nosso país é? Não consigo pensar diferente depois de ver esse caso dessa jovem estuprada. Olha, aqui eu vou te dizer com base puramente no achismo, tá? É a minha opinião. Eu não trato isso como dado científico nem nada. Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não porque o catolicismo, que era o que estava dominando antes do neopentecostalismo, já era extremamente machista e misógino e LGBTfóbico e tudo mais. Então não acho que esse seja o diferencial. Eu olho para o neopentecostalismo e penso muito mais como jogo do tigrinho versão gospel, sabe? Você tem hoje o que você tem? Você tem o jogo do tigrinho que promete para a pessoa que ela vai ficar rápido fácil se você jogar isso aqui. Você tem o coach dizendo que promete que a pessoa vai ficar rica fácil se você fizer esse curso aqui. E você tem o neopentecostalismo que promete que você vai ficar rico fácil se você fizer essa doação aqui, se você pagar esse dízimo aqui. É isso. A gente está num ritmo num tempo extremamente neoliberal, com as pessoas desesperadas porque precisam de dinheiro para tudo e não conseguem esse dinheiro e totalmente sem suporte do Estado, elas vão atrás de qualquer coisa que prometa dinheiro fácil para elas, inclusive igrejas. Mas enfim, é só meu achismo. Sofia, tem eu não lembro se é um estudo, um relatório, mas que prova, inclusive, que quanto mais as pessoas estão na pobreza, quanto menor é o índice de desenvolvimento humano, mais essas pessoas estão propensas aí a acreditar em absolutamente tudo. Nesse caso, tudo, inclusive nas religiões. Não à toa a gente vê quais são os locais que têm maior quantidade de igrejas por metro quadrado. Geralmente são nas comunidades. Não à toa a Assembleia de Deus resolveu colocar um templo em Soweto e, se eu não me engano, foi lá que eles foram expulsos. Mas tem toda uma relação também com justamente o que você traz. O esperar, né? Porque vai vir um dia melhor e você precisa se agarrar a alguma coisa. Eles estão dentro dos presídios, eles estão dentro das escolas, eles estão dentro das favelas. Tem uma questão muito em relação a esse sentido. Mas eu ia trazer uma coisa para você, certo? Que é em relação aos dados. O Brasil é o 5º país que mais denuncia violência sexual através da internet. Entre 2022 e 2024, os números, né, o Brasil superou países, alguns países, inclusive, ficou apenas atrás da Bulgária, Reino Unido, Holanda e Alemanha. Esse dado foi obtido em 51 países, e o Brasil ocupa essa 5ª posição. Infelizmente, a gente tem também isso, e a informação que foi divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça do ano passado, que até 9 de dezembro de 2024, no começo do ano até 9 de dezembro, aconteceram 274.999 mil queixas de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. É um ranking muito alto, e como você fala, você reforça, e é importante que a gente reforce isso. Muitas dessas violências acontecem dentro de casa, então, se você já ouviu alguma violência, se você ouviu alguma coisa estranha, se você percebeu algo estranho, ligue para o Disque 100, que é o órgão hoje que faz o mapeamento e que faz a coleta das denúncias e direciona para os órgãos das regiões. Não custa entrar em contato com o conselho tutelar das regiões. Se não quiser ser identificado, liga para o próprio 90, liga para a polícia militar e diz: olha, eu estou ouvindo uma criança chorar, eu estou ouvindo alguma coisa, tem isso acontecendo, eu gostaria de ter informações de como eu posso denunciar, mas eu não quero ser identificado. Vamos fazer isso, porque, inclusive, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente alerta que o cuidado com as crianças e adolescentes é um dever de toda a sociedade, não apenas da família, não apenas da escola, é de toda a sociedade. E, infelizmente, muitas vezes a gente fica calado, ou como acontecia com a violência contra a mulher, né, Sofia? Ainda acontece com a criança, porque a criança nem é sujeito para muita gente, não se mete a colher, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Infelizmente, ainda se diz: mas deixa os pais educarem do jeito que eles querem educar. E isso a gente precisa realmente voltar a intervir.
É isso, Sofia.